vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 11, versículo... Neemias, capítulo 11, Neemias, capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Amém? Meus amados irmãos, quando nós falamos sobre o estudo de Neemias, se os irmãos forem olhar alguns estudos antecedentes, nós temos aí a história da reconstrução de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi atacada, os israelitas foram levados cativos, Reino Norte pela Síria, Reino Sul pela Babilônia, e depois nós vimos a Babilônia invadindo a Síria, depois os medos persas invadindo a Babilônia. Mas Deus falou pela boca do profeta Jeremias que o povo de Israel, eles ficariam 70 anos no exílio. E depois eles seriam libertos para voltar a Israel. Quando nós vemos em aproximadamente 538 antes de Cristo, pelo rei Ciro, Zorobabel, com 50.000 pessoas, para reconstruir e para repatriar de volta Jerusalém e Israel. E nessa volta nós vemos, meus amados irmãos, não vou entrar em detalhe, nós vemos que Zorobabel, ele dá início à reconstrução do templo. E nós vemos depois em 458, nós vemos o rei Xerxes I enviar Esdra, sacerdote, com 2.000 pessoas, para restaurar o culto em Jerusalém. Agora o templo estava pronto, porém não tinha liderança espiritual em Israel. Então Esdra veio para restaurar o culto, para restaurar, para trazer a palavra ao povo e fazer o povo se voltar a Deus através do culto, através do sacrifício. Em aproximadamente 445, nós vemos agora o rei Artaxerxes II enviar Neemias
para restaurar não mais o templo, porque o templo estava restaurado. Para restaurar o culto, não, pastor, porque o culto já estava restaurado. Porém, a cidade estava sem muros. Ou se tinha muros, os muros estavam sem portas. As portas estavam queimadas a fogo, seus ferrolhos. Então não adiantava a restauração espiritual, se não haveria portas na cidade. Não adiantava ter templos, se não adiantaria. Os inimigos estariam entrando mesmo assim. E Neemias veio e restaurou, reconstruiu as portas, restaurou ali as portas, seus ferrolhos. Levou o povo à reconstrução, levou o povo a trabalhar para se proteger. E agora, pastor, agora a cidade estava murada, a cidade estava agora com seu templo, seu culto restaurado, porém a cidade não estava habitada. E hoje nós vemos, nesse estudo, nós vamos falar sobre o repovoamento da cidade, a cidade de Jerusalém. Quando nós vemos falar de cidades, meus queridos irmãos, de acordo com alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, nós vemos que Deus, Ele criou o jardim, e o homem rebelde criou a cidade. E essas duas coisas têm estado em conflito desde então. Pastor, no mundo antigo, nós vemos que as cidades eram lugares de riqueza e de poder. Mas hoje em dia, apesar de todo o seu esplendor, apesar de toda a sua aparência, nós observamos que as nossas cidades são, com frequência, lugares falidos, lugares conhecidos pela poluição, lugares conhecidos pela pobreza, lugares conhecidos pelo crime, lugares conhecidos pela ladruagem, pela injustiça. Você pode ver que a maioria dos grandes líderes não mostram a periferia, mas mostram os lugares turísticos, mostram as vidas, as ostentações, muitas das vezes mostram uma fachada, mostram uma falsa alegria, mostram uma falsa paz. E se nós deixarmos de cuidar de nossas cidades, nós colocaremos as nossas vidas em perigo. E agora nós vemos Neemias, ele aqui no capítulo 11, versículo 1 em diante, capítulo 11, capítulo 12, mas eu quero falar apenas do repovoamento da cidade. Quem fez parte desse repovoamento da cidade de Deus, chamada Jerusalém? Acompanha na Bíblia aí. Segundo Neemias, capítulo 11, versículo 1 em diante, nós vemos aqui que Neemias ele destaca 3 grupos distintos que repovoaram a cidade de Jerusalém.
E o primeiro grupo que nós vamos falar agora, compartilhar um pouquinho com os irmãos, falar um pouquinho aqui com os obreiros, o evangelista Odair e o evangelista Fábio, é o grupo, são os remanescentes. Pastor, quem são os remanescentes? Os remanescentes, meus queridos irmãos, os remanescentes fiéis, nem todos os israelitas são de fato israelita. Nem todas as tribos foram congregadas aqui, e nem todas as pessoas voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel. Quando eu vejo Neemias aqui nesse estudo, eu vejo que nem todas as tribos foram congregadas e nem todas as pessoas das duas tribos remanescentes vieram para repovoar o país e a cidade de Jerusalém. Algumas foram privadas e algumas não tiveram desejo de voltar. Pastor, das 12 tribos, nós encontramos 10 tribos do norte que foram levadas cativo pela Síria e não mais voltaram. Não mais voltaram. E os que ficaram ali no norte de Israel, nós vemos que eles se misturaram com os outros povos, tornando-se um povo misto, tornando-se um povo misturado, chamado os samaritanos. E quando nós olhamos essa passagem, eu vejo que os samaritanos agora, pastor, eles fizeram oposição à obra de Deus. Quando Zorobabel veio para reconstruir o templo, eu vejo que quem se levantava contra a reconstrução do templo eram os samaritanos. Um povo que não tem compromisso com as coisas de Deus. Um povo misturado. Se nós for trazer para os dias de hoje, nós vemos que o maior inimigo da verdadeira igreja do Senhor, da verdadeira obra missionária do Senhor, da verdadeiro povo de Deus, não é o ímpio lá fora, são os samaritanos. O povo misturado. Não é o povo puro, não é o crente fiel, não é a ovelha fiel, mas é aquele misturado, aquele que uma hora está na igreja e outra hora está no mundo, ou está querendo servir a Deus com as coisas do mundo. É verdade. Esses são os samaritanos que incomodavam na reconstrução do templo do povo de Israel naquela época. Esses são os samaritanos que incomodavam para tentar contaminar a liderança do povo de Deus de Israel naquela época. E esses são o povo que tentavam impedir que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Aonde Neemias tinha que incentivar o povo a trabalhar com uma mão e com a outra mão na espada. Quantas vezes fizeram convite para Neemias para se reunir fora da cidade, para tentar matar Neemias? Quantas vezes levantaram calúnia para tentar derrubar o trabalho de Neemias? Quantas vezes tentaram conversar o povo com fofoca, murmuração, mentira, para tentar dividir o povo? Quantas vezes tentaram tirar Neemias do foco? E Neemias falava:
Estou fazendo uma grande obra e não posso de maneira nenhuma parar. Não posso de maneira nenhuma parar. E agora, pastor? Agora nós mesmo agora acompanhamos na palavra do Senhor. A cidade está restaurada, o muro está restaurado, porém está vazia, está inabitável. E agora os samaritanos, que fizeram oposição à obra do Senhor, as 10 tribos do norte, não apareceram mais. Eu vejo aqui as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Aqui está a linhagem de Davi. Aqui está a linhagem do Messias. E Deus nunca deixou de preservar o seu povo. Pastor, está em poucos. Mas ainda é o remanescente, ainda é o povo que tem promessa, ainda é o povo fiel, ainda é o povo que tem testemunho, ainda é o povo que não se contamina, ainda é o povo que não negocia a verdade, é o remanescente. Mas é esses que precisam estar dentro da para proteger o templo, para proteger as famílias, para proteger os muros, a cidade de Deus, a Jerusalém. Glória a Deus. O remanescente jamais será destruído. Nós vemos a leitura aqui do evangelista Fábio em Jó capítulo 14. A árvore cortada. A árvore cortada não está morta. É verdade. A árvore cortada não está morta. Tem muita gente aí fora, meus queridos irmãos, que quando vê a tua fraqueza, quando vê o teu vacilo, eles estão torcendo para que tu morra, estão torcendo para que a tua família morra, estão torcendo para que o teu ministério morra, mas a árvore cortada não está morta. Glória a Deus. O remanescente brota, porque Deus falou através do profeta Ezequiel: profeta, poderão viver esses ossos? E o profeta disse: só tu sabes. Glória a Deus. Então começa a profetizar, profeta. Profetiza aí, profeta. E o profeta naquele vale sequíssimo começou a profetizar, e Deus vela pela palavra para cumprir. Com essas 2 tribos, os remanescentes, Judá e Benjamim, o povo da promessa, prosseguiu e estará continuando até a vinda de Jesus. Pastor, ainda destacando nesses 3 grupos distintos do repovoamento da cidade de Jerusalém, nós vemos que além dos remanescentes, ainda veio o povo conduzido por sua liderança. Pastor, os líderes, eles estão na frente, na aliança, e agora no repovoamento, nós vemos no capítulo 11, versículo 3 e 4 de Neemias, a população, ela não era uma massa amorfa, mas sim uma sociedade ordenada, conforme era apropriada para o povo da cidade santa. Quando nós vemos a Nova Jerusalém, cidade celestial, cidade murada, cidade que tem portas, cidade que tem a presença do Senhor, nós vemos que naquela cidade não é qualquer um que vai entrar. Glória a Deus. O repovoamento daquela cidade, a peneira vai ser tão fina. A Bíblia diz que a porta é estreita. A Bíblia diz que o caminho é estreito.
A Bíblia diz que lá só entrará santos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Muitas pessoas estão querendo ir para o céu, achando que o repovoamento do céu vai ser de qualquer maneira. Queridos, o céu não é para qualquer um. Glória a Deus, é verdade. O céu é para aqueles que permanecem fiel até a morte. Aleluia. O céu é para os santos. O céu é para aqueles que acreditam na palavra do Senhor, para aqueles que se arrependem dos seus pecados. O céu tem porta, e quem está na porta é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele é a porta, e se não passar por Ele, não entra no céu. Aleluia. O povo sempre está disposto a seguir os seus líderes, quando esses tomam a decisão de andar com Deus. Nós vemos o remanescente que estavam sendo convidados a ir repovoar a cidade de Jerusalém. Mas nós vemos também a liderança das tribos. E Neemias aqui adotou um sistema de governo descentralizado. Para quê, pastor? Mesmo na contramão de todo o modelo vigente daquela época. Quando eu vejo Neemias agora começar a fazer a seleção para o povo voltar a morar em Jerusalém, agora o povo está sendo desafiado a resgatar a sua credibilidade diante de Deus e diante dos homens. E aqui há um princípio básico. Que princípio é esse? O sentimento de pertencer, ou de voltar a pertencer a um povo que tem aliança com Deus. Para habitar em Jerusalém precisa voltar à aliança, precisa voltar ao sentimento de querer pertencer, sentimento de querer voltar a ser, a ter, a amar, a seguir e a obedecer. Não adianta Neemias levar para Jerusalém um povo que só quer viver em Jerusalém, mas não quer pertencer ao Deus de Israel, não quer obedecer ao povo de Israel, ao Deus de Israel. Se você não sente parte, você não pertence a esse povo. Quantas pessoas hoje têm nome de cristão, mas não pertence ao verdadeiro cristianismo? Quantas pessoas hoje conhecem Bíblia, fala Bíblia, mas não pertence ao povo de Deus, ao Deus da Bíblia? E aqui Neemias começa a desafiar o povo, a ver se eles pertenciam ou não pertenciam. E Neemias cita primeiro as famílias de Judá. Quem era Judá, pastor? Judá é uma tribo grande, enquanto Benjamim é uma tribo pequena. E essas pessoas eram cabeças de família. Agora elas representam ou representavam os seus descendentes. Eles estão aqui dando rumo espiritual aos seus filhos. Embora os de Judá fossem menos em números, mas eles eram mais valentes. Os da tribos de Judá eram preparados para a obra e mais hábeis para proteger a cidade em caso de ataque. Quando nós vemos aqui a Bíblia nos ensinar, através de Neemias capítulo 11, não bastava querer morar em Jerusalém, não bastava sentir vontade de morar em Jerusalém, precisava sentir, precisava pertencer àquele povo, precisava também
defender aquele povo e aquela cidade. Precisava proteger o que tinha dentro da cidade. Tinha famílias, tinha templo, tinha celeiro. E muitas das vezes aquela cidade estava sendo invadida, porque não era vigiado as suas torres, não era vigiado as suas portas, não era vigiado as lideranças. E o inimigo entrava. Quando nós vemos aqui a tribo de Benjamim, no capítulo 11, versículo 7 até o 9, nós vemos aqui Neemias citando a família de Benjamim. Os benjamitas eram conhecidos por sua bravura selvagem e coragem em guerra. Cada homem tem jurisdição sobre o seu próprio grupo. Cada líder, cada ancião. E esses nomes aqui, Judá e Benjamim, são mencionados como cabeças de famílias. Quando eu vejo o terceiro ponto do repovoamento da cidade de Jerusalém, eu vejo também os obreiros da casa de Deus. Também são convidados para repovoar Jerusalém. Pastor, o culto, ele é o centro da vida do povo de Deus. Não adiantava habitar em Jerusalém. Não adiantava ter templo, evangelista Emodair. Não adiantava ter portas, não adiantava ter muros. Se não tivesse obreiros para fazer a obra. O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. E por isso o culto deve ser o centro da nossa vida. E para isso é necessário obreiros. Aleluia. Obreiros preparados. Obreiros que saibam plantar. Aleluia. Porque hoje existe uma geração de obreiros que não aprende a ganhar alma, que não aprende a fazer missão, que não sabe fazer a obra, só sabe dividir. E Neemias estava convocando obreiros para habitar em Jerusalém e dali repovoar todo Israel, para ensinar o povo, para ensinar a palavra para o povo, para orientar famílias com a verdade e o bom testemunho. Quando eu vejo a palavra do Senhor aqui, eu vejo que o propósito de repovoar a cidade de Jerusalém era porque a cidade de Jerusalém tinha templo, mas não tinha adoradores. Tinha templo, mas não tinha trabalhadores. Tinha templo, mas não tinha pregadores. Tinha templo, mas não tinha sacrifício. Tinha templo, mas não tinha quem pregasse a palavra. E não adianta. Hoje, pela face da terra, tem muitos templos fechados, até aqui na Austrália. E muitos têm se acomodado, se aproveitado, estacionado. Mas não é hora de nós se acomodarmos. É hora de nós arregaçarmos as mangas. É hora de nós sairmos, levar a palavra, pregar a palavra. Famílias precisam de ajuda. Famílias estão sedento pela verdade. E muitos têm dado mau testemunho nesses últimos dias, falando mentira. E a mentira tem perna curta. E agora, na hora da crise, os mentirosos nem aparecem, mas os verdadeiros nem pararam, continuaram, aceleraram. Porque a obra é do Senhor. E precisamos encher o céu, mas não de samaritanos. Precisamos encher o céu
é de povo verdadeiro, é de povo de Deus, é aqueles que querem arrependimento, aqueles que querem salvação, aqueles que querem mudança de vida, aqueles que gostam desse mundo e se conformam com esse mundo, ficarão nesse mundo. Pastor, quando nós vemos a palavra do Senhor, eu vejo que além dos obreiros, o propósito de missões é que os povos adorem a Deus, o Deus vivo, que está sentado no alto e sublime trono. Com essas 3 características, eu quero comentar com os irmãos, através também aqui dos nossos obreiros. Há um destaque aqui especial, algumas categorias do povoamento da cidade de Deus. E o primeiro é os sacerdotes. Capítulo 11 de Neemias, versículo 10 a 14, nós vemos que era necessário que houvesse sacerdócio dentro da cidade. Por quê, pastor? Porque o sacerdote, eles ensinavam a lei, eles oravam pelo povo, eles representavam o povo diante de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. E Jerusalém, ela não podia ou não pode ficar sem os sacerdotes. Jerusalém precisava da liderança espiritual. Os sacerdotes, eles precisavam ter dedicação exclusiva para o trabalho do Senhor. Uma cidade sem sacerdote é uma cidade sem liderança espiritual. E quando eu vejo Neemias no capítulo 11, acompanha na Bíblia aí, o que estamos ensinando aqui é a Bíblia. Não é nenhum teatro, é Bíblia, acompanha. Neemias capítulo 11, versículo 1. A cidade de Jerusalém precisava de sacerdote. Se Neemias quisesse que as famílias sobrevivessem dentro da cidade, precisava de sacerdócio dentro da cidade. Precisava ter alguém se dedicando com a palavra do Senhor, para ensinar o povo com a palavra do Senhor, para levar o povo diante de Deus, e não para dentro da igreja. Hoje o povo está acostumado a ir na igreja, e até algumas pessoas reclamam, porque que hora vai abrir a igreja? Quando vai abrir a igreja? Esse povo nunca foi ensinado o caminho do céu e o caminho da presença do Senhor, apenas um endereço da igreja. Mas o sacerdócio era a ligação que o povo tinha com Deus. Ele que chegava diante de Deus, apresentava o sacrifício a Deus, apresentava as causas do povo a Deus, e também trazia do povo trazia de Deus as respostas ao povo. Não era qualquer sacerdote que Deus falava. Por quê, pastor? Porque nós vemos que alguns sacerdotes, Deus não conseguia se comunicar. O sacerdote Eli foi o sacerdote que ele tolerava pecado. Não tinha coragem de corrigir seus próprios filhos. É verdade. Não tinha coragem de colocar correção dentro do templo. Imagina como é que não era o culto liderado pelo sacerdócio Eli, aonde até a arca do Senhor eles levavam como amuleto para a guerra, achando que iriam ganhar a guerra com aquela arca lá. Quantas pessoas hoje estão usando amuleto para enganar o povo? Estão usando amuleto para enganar o povo, que muitas das vezes estão com fome da palavra do Senhor. Mas o sacerdócio
não tem mais contato com Deus, só tem aparência. E precisava de um sacerdócio sério dentro de Jerusalém. Imagina o culto dos sacerdotes Onifinéias, Ofni e Finéias, aonde Deus fulminou eles, na sua presença, porque estavam levando fogo estranho para dentro do templo, para a presença do Senhor, e Deus não aceita isso. E nesses últimos dias, procura-se a igreja no mundo, está mais achando o mundo dentro das igrejas. Por quê, pastor? Porque não está mais tendo diferença. Até o sacerdócio está contaminado. E precisamos pregar a verdade, porque na cidade santa só entra quem for santo. Glória a Deus. Quem for contaminado, misturado, estilo Sanballat e Tobias, não entrarão na cidade santa. Por isso, que na cidade, para ser repovoado a cidade de Jerusalém, era necessário que houvesse sacerdote. O sacerdote, ele era responsável pelas atividades espirituais do templo e para o ensino espiritual do povo. Evangelista Odair, é necessário um verdadeiro sacerdócio. É verdade, pastor. Como o senhor comentou aqui, Neemias teve essa preocupação de restaurar o muro, de restaurar o templo e também restaurar o culto. Não adiantaria nada, o trabalho dele seria em vão. Ele proteger o povo fisicamente dos inimigos, mas não proteger o povo espiritualmente. E como o senhor mesmo disse, eu anotei aqui, que o sacerdote, o papel do sacerdote era fazer a ligação entre o povo e Deus. Era fazer o povo trazer a mensagem do Senhor para o povo. E tinha que ser da linhagem, tinha que ser puro, tinha que ser homens preparados. Nós sabemos que ali existia as qualificações, os requisitos, e eles eram obrigados, eles levavam a sério o seu ministério de sacerdócio. Mencionado pelo Senhor, muito diferente do que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos visto aí as pessoas brincando com o ministério, brincando com o sacerdócio, brincando com o sagrado. Aquilo que é sagrado, as pessoas estão levando a brincadeira. Estão fazendo movimentos para atrair as pessoas. Estão modificando a palavra, estão alterando, misturando a água na palavra para ficar mais suave. Não estão tendo coragem de pregar a palavra verdadeira. Ou muitos não estão nem mais usando a palavra do Senhor. Que sacerdócio que estamos vivendo nos últimos tempos. Que a proximidade de Deus nós estamos vivendo com esse tipo de evangelho que está sendo pregado. Precisamos sim refletir muito nessa palavra, porque o verdadeiro sacerdócio é sério e ele prega a verdade da maneira que deve ser. É mensagem diretamente de Deus para o povo. É mensagem diretamente do trono da graça para o povo. E o mensageiro não tem direito de dissolver aquilo que o Senhor tem para dar para o povo. Não tem direito de modificar a mensagem que Deus tem para o povo. Seja um sacerdócio verdadeiro que entrega aquilo que o Senhor quer para que o povo possa ouvir. Evangelista Fábio, qual a necessidade do sacerdócio na cidade de Jerusalém? Tinha templo, tinha altar, tinha bacia d'água, tinha mesa com os pães, tinha o candelabro. Tudo isso era responsabilidade do sacerdócio. Hoje nós vemos que a manutenção dessas coisas espirituais na vida do povo, muitas das vezes o esfriamento espiritual é porque não há quem
faça manutenção. Não há alguém que cuide do altar, que mantenha o pão fresco, maná do céu, que mantenha o azeite lá nas lamparinas. É verdade. Que mantenha a essência no altar de incenso. Hoje as pessoas estão achando que qualquer apresentação, qualquer luz que pisca na igreja é adoração. Não é, meus queridos irmãos. Adoração é muito mais que isso. As pessoas estão apresentando corpos e não adoração. E precisamos saber, através do livro de Neemias, a atitude e o compromisso do sacerdócio para com a manutenção do templo. O sacerdote, ele tinha que se preocupar com o altar, com o tipo do sacrifício. Não era qualquer coisa que era sacrificada. Não era qualquer óleo que iria para o mezuzá. Não era qualquer pão que iria para a mesa dos pães. Não era de qualquer maneira que o sacerdote entrava no santo dos santos. É verdade. Qual que é a necessidade do sacerdócio na cidade de Jerusalém? Para nós aplicar nos dias de hoje. Evangelista Fábio. Pastor, como o senhor bem falou aqui, como o evangelista irmão Daí falou aqui, é necessário um sacerdote do jeito que é falado aqui, que Neemias ele exige ou ele quer para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque como nós vimos aqui, fizemos menção aqui, foi falado aqui do tabernáculo, o sacerdote ele precisa ser uma pessoa que vai se preocupar com a manutenção do templo. O sacerdote é aquela pessoa que vai precisar se doar mais para as coisas de Deus. O sacerdote é aquele que vai precisar se preocupar com os utensílios que tem ali dentro do tabernáculo, com o fogo ali que não poderia se apagar. Ele precisa ser aquela pessoa que vai ter o momento dele de oração constantemente com o Senhor, porque é ele que é responsável de apresentar o sacrifício, é ele que é responsável de levar as coisas do povo para o Senhor, e é ele que é responsável também, pastor, de trazer aquilo do Senhor para o povo. E nós aprendemos aqui, há algum tempo atrás aqui, que quando o sacerdote saía da presença do Senhor, que quando ele tinha algo da parte do Senhor para trazer para o povo, o que acontecia? O povo precisava ficar em silêncio, em respeito ao sacerdote, porque o sacerdote tinha algo da parte do Senhor para falar. O que acontece nos nossos dias, nos tempos de hoje, que muitas das vezes é que o povo não está nem aí porque que o sacerdote está falando. O sacerdote tem buscado a presença do Senhor, o sacerdote tem buscado se santificar, o sacerdote tem cuidado das coisas do Senhor, das coisas espirituais, e muitas das vezes o povo não está nem aí. O povo tem feito pouco caso, o povo não está nem aí por aquilo que o sacerdote está trazendo da parte do Senhor, para a mensagem que Deus está dando para o sacerdote. Muitas das vezes o povo não está nem aí. Então é uma grande necessidade. Havia ali na cidade de Jerusalém, há uma necessidade nos tempos de hoje de homens, de sacerdotes voltados em se preocupar com as coisas do Senhor, se preocupado com a manutenção da casa do Senhor, porque como nós falamos aqui, não é de qualquer maneira. Se você chegasse de qualquer maneira na presença do Senhor, você era fulminado imediatamente. Aí você pode até falar, mas não está sendo ninguém fulminado, mas Deus está tirando dali da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque está chegando de qualquer maneira na presença do Senhor. Há uma necessidade, como foi falado aqui no começo, de pessoas remanescentes, dos remanescentes. Aleluia. Aqueles que vão realmente entrar na presença do Pai, aqueles que realmente vão trazer aquilo que o Pai quer que o povo precisa ouvir. Homens de verdade, homens que pregam a verdade, sacerdotes, homens honrados que vão pregar a verdade para o povo de Deus. É uma grande necessidade em Jerusalém, e é uma grande necessidade nos nossos tempos.
sacerdotes que pregam a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Meus queridos irmãos, nós vemos também, além dos sacerdotes, aqui o evangelista Odair, o evangelista Fábio, eles comentaram, né? Ele era responsável pela adoração. E quando eu falo responsável pela adoração, ele era responsável de levar a adoração e uma verdadeira adoração. Entendeu? Mas nós vemos também que, além dos sacerdotes, nós vemos que no capítulo 11, versículo 15 ao 18, nós vamos ver que ali é mencionado os levitas. Quem são os levitas, pastor? Muito do trabalho dos levitas era ensinar a palavra de Deus em todo o território. Entendeu? Por isso, nós vemos ali que eles foram espalhados por todo o território de Israel. Lá no capítulo 11, versículo 1, nós vemos as tais conhecidas cidades de refúgio. Entendeu? Então, o trabalho dos levitas era ensinar a palavra do Senhor. E é preciso trabalhar em Jerusalém. E também os levitas eram precisos trabalhar fora de Jerusalém. Eles cuidavam de todos os aspectos da casa de Deus. Hoje você vê uma pessoa, esse é um levita. Então as pessoas pensam, é um cantor. Não, meu irmão. Levita não é cantor. Levita não é cantor e cantor não é ministério. Cantor é diaconia, é serviço. Entendeu? Quando eu vejo levitas aqui, eles cuidavam de todos os aspectos da casa de Deus. Eles recolhiam dízimos e os repartiam. Eles eram os diáconos do templo. Eles estavam ali para servir, auxiliar. Entendeu? Aqueles que cuidam do sustento da obra de Deus são tão importantes e necessários quanto aqueles que estão na linha de frente. Tem igreja que diácono só trabalha na porta. E está recheado de obreiros, intelectuais, que muitas das vezes estão se brigando por causa de microfone, querendo se aparecer. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos que estão assistindo aí, aqui na obra missionária. Diácono faz trabalho de pastor. Aqui na obra missionária, diácono, ele em todas as áreas. Aqui na obra missionária, pastor, ele é diácono. Entendeu? Não trabalha separado da igreja. Não anda separado do povo. É verdade. Não come mesa separada. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque isso aí é trabalho e não é status. Isso aí pertence ao ministério do templo. E não há status e fama. Quando eu vejo os levitas, eu vejo algo interessante. Que ainda hoje, na obra missionária, eu falo obra missionária porque nós somos missionários. Então eu falo do que eu vivo. Ainda hoje, na obra missionária, ela é feita, a obra missionária ela é feita com a participação de toda a igreja. Por isso que a Bíblia diz, vós sois linhagem sacerdotal. O sacerdote não pode estar trabalhando sozinho. Os obreiros não podem estar trabalhando sozinho.
A igreja, no modo geral, ela faz o trabalho de levita, ela faz o trabalho do sacerdócio, ela faz o trabalho de obreiro, ela está com a camisa arregaçada. Por quê, pastor? Porque ela habita dentro da cidade, ela tem o prazer de fazer parte de algo que pertence a Deus. Aleluia, Jesus. E quando nós vemos o trabalho do levita, eu vejo algo interessante. Que na obra do Senhor hoje, assim como naquela época, os sacerdócios e os levitas, eles eram distribuídos em atividades. Assim como hoje, uns oram, uns contribuem, outros pregam, outros vão além da fronteira, uns descem e os outros seguram a corda. É um trabalho em equipe. São todos membros do mesmo corpo. São todos membros da mesma igreja. São todos membros andando no mesmo caminho, falando a mesma palavra, tendo o mesmo testemunho, caminhando para o mesmo céu. Glória, aleluia. Pastor, mas por que há tanta diferença? Porque muitos samaritanos têm tentado entrar, têm tentado pegar carona, têm tentado tirar vantagem, têm tentado tirar proveito. Mas a igreja é ensinada, preparada, alimentada com pão e banhada no óleo. Ela não é enganada com os lobos devoradores. Aleluia. Não é qualquer um que precisava, que poderia povoar a cidade de Jerusalém. Tinha que fazer uma escolha. Os samaritanos queriam entrar, mas eles querem entrar para dividir. Eles querem fazer parte da reconstrução do templo para dividir. Eles querem fazer parte do culto para dividir. Eles querem fazer parte do grupo para dividir. E se não deixar, eles saem e ficam difamando. Cuidado com as portas. Vigia com as trancas. Cuidado com o teu templo. Cuidado com a tua vida espiritual. Cuidado com as más conversações. Elas corrompem os bons costumes. Pastor, quando falamos dos levitas, também nós vemos que na cidade de Jerusalém, além dos sacerdotes, além dos levitas, também era necessário haver porteiros. Capítulo 11, versículo 19, lê para nós, evangelista Fábio. Olha só, Neemias capítulo 11, versículo 19. Olha só, quem que era necessário na cidade de Jerusalém? E os porteiros, Acube, Talmão, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Pastor, por que precisa de porteiro, pastor? A cidade não é cidade de Deus, é cidade de Deus. A cidade não tem o templo, tem o templo. A cidade já não tem sacerdote, tem sacerdote. Não está tendo culto, está tendo culto. Não está sendo bênção, está sendo bênção. Mas e a porta, pastor? E as portas da cidade? Elas precisam de porteiros. E porteiros que tenham vigilância. E porteiros que não deixam negociar na porta do templo. Porteiros que saibam o que é verdade e o que é mentira. Quantas vezes você não tem colocado porteiros na porta da tua casa, na porta do teu coração, na porta dos teus olhos, e você tem se corrompido ou sido levado a ser corrompido? Israel caiu porque não vigiou as portas, não vigiou nas torres. Israel foi invadida. Qual é a incumbência dos porteiros, pastor? Eles têm a incumbência de guardar e vigiar a cidade. Quando Neemias reconstruiu os muros, nós vamos ver que ali havia 12 portas em Jerusalém. Mas não adianta nós falar, mais para frente nós vamos falar de algumas portas. Mas não adianta nós falar das portas se nós não falar das torres. Não adianta você colocar porta e não colocar vigia na torre. E não colocar porteiro
para avisar que o inimigo está vindo aí, para pregar que o rei está às portas para voltar. É verdade, aleluia. A própria Bíblia diz que o meu povo era por falta de conhecimento. O meu povo era por falta de conhecimento. O povo está sedento para comer pão e beber água. Mas nesses últimos dias, muitos têm se levantado para dar farelo e lavagem, só para tirar o dinheiro do povo. E quantos têm se escandalizado, têm virado as costas para Deus, não têm mais voltado para a casa do Senhor por causa de mau testemunho. É verdade. E nós precisamos pregar a verdade. Nesses últimos dias, nós precisamos pregar a verdade, para que o povo conheça a verdade, e a verdade liberte. Aleluia, é verdade. Porque quem tem vida de mentira, quem tem vida mascarada, não vai sobreviver à tribulação, não vai herdar o céu. Pastor, havia um perigo no comércio no dia do Senhor, e de invasão dos inimigos. E isso está lá em Atos capítulo 20, versículo 39, versículo 29 e 30. Havia um grande perigo. Um grande perigo assolava nas portas da cidade. Que perigo era esse, pastor? Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. O que que diz lá? Acompanha com nós. Evangelista irmão Fábio vai ler. Entendeu? Olha só. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Pastor, presta bem atenção. Quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? O próprio Jesus está falando isso. Entendeu? O próprio Jesus. Ele disse, depois da minha partida. Depois da minha partida. Porque eu sei disso. Que depois da minha partida, o apóstolo Paulo fala também, entendeu? Jesus fala no monte do Getsemane. Jesus diz que haverá dias em que virão lobos devoradores e não perdoarão o rebanho. E agora nós vemos o apóstolo Paulo também voltar a falar que entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Se a porta estiver vigiada, não vai entrar, meu amado irmão. Aleluia. Se a porta estiver com pessoas que têm discernimento, não vai ser enganado. Aleluia. Se a porta estiver com pessoas que não têm, que têm discernimento e que têm a palavra do Senhor, pecado não entra na igreja. Não entra. Mas por que que agora o pecado está entrando? Não estou dizendo pecador, estou dizendo pecado. O pecado está entrando porque as portas estão sendo abertas para o pecado. E a Bíblia diz, que depois da partida aqui, o apóstolo Paulo fala, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. O rebanho não tem culpa. Então vigiem, obreiros vigiem, pastores vigiem. Cuidado, volte à sã doutrina, volte à verdadeira palavra, independente se goste ou não goste. Jesus está voltando, e do jeito que está sendo pregada a palavra, não está havendo conversão, está havendo convencimento. As pessoas estão indo
e não estão voltando diferente. E quem dentre vós mesmo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Falarão coisas perversas, distorcerão a palavra do Senhor, inventarão doutrinas para defender os seus próprios desejos. Não existe uma outra igreja, só existe uma, e essa pertence a Deus. Aleluia. Pertence a Cristo. A regra é dele, a lei é dele, a palavra é dele. Glória a Deus. Pastor, precisamos de porteiros. Precisamos vigiar para que o lobo não entre e para que o diabo não semeie joio no meio do trigo de Deus. Nesses últimos dias, a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a doutrinas de demônios, doutrinas que não têm base bíblica, doutrinas que não têm fundamento. O povo precisa aprender a estudar a palavra do Senhor, a ler Bíblia, a comer pão, para não ser enganado. A não ser enganado. Quando nós vemos aqui, além de sacerdote, além de levitas, além de porteiros, também nós vemos os servidores do templo. Quem são eles, pastor? No capítulo 11, versículo 21, nós vemos, eles eram encarregados de serviços gerais. No corpo há diferença. No corpo há diferentes membros. Nós vemos dedos grandes, dedos pequenos. Nós vemos nariz, nós vemos orelha, nós vemos face, nós vemos boca. Mas todos eles têm os dons ministeriais. Todos que estão na casa do Senhor, que tem compromisso na casa do Senhor, não estou dizendo quem frequenta a casa do Senhor, eu estou dizendo todos que têm prazer em pertencer à igreja do Senhor. Eles estão envolvidos na obra. Eles estão envolvidos no ministério. Não interessa se é coisa simples ou se é lá na ponta da corda, não. Todos eles fazem parte do trabalho. Todos eles fazem parte da obra. Todos eles fazem parte do Senhor. Aqueles que cuidam da dependência da casa de Deus, eles merecem o nosso reconhecimento. E Neemias não deixou eles de fora. Hoje, muitas das vezes, o meu reconhecimento está só para determinada pessoa. Mas os outros não ganham reconhecimento. Eu quero dizer para você, toda a igreja, do modo geral, está envolvida na obra do Senhor. Glória a Deus. Todos eles serão recompensados. Todos eles alcançarão galardão, porém precisa estar envolvidos, fazer parte, comprometidos, amar a obra e o Senhor da obra, e não as coisas que o Senhor dá. Precisamos dos servidores dentro da cidade. E por último nós vemos os cantores. Capítulo 11, versículo 22. Lê para nós, evangelista Fábio. Olha o que a Bíblia diz. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matatias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus.
Olha só que interessante. Agora vem os cantores. No capítulo 11, versículo 22, que entram os cantores. Por que, pastor, os cantores? Por causa que a música, ela sempre foi valorizada pelo povo de Deus. O louvor sempre foi valorizado pelo povo de Deus. Satanás, ele era regente do louvor lá no céu. E hoje, ele tenta, aqueles que louvam, ele tenta prejudicar essa área do louvor. Hoje nós vemos alguns louvores, algumas músicas que não falam mais de céu, só fala de anatomia humana. Pastor, os cantores, eles faziam parte dos levitas. Não era qualquer um que adorava a Deus na casa do Senhor, não. Só adorava a Deus na casa do Senhor quem fazia parte dos levitas. Linhagem separada. Linhagem que tinha aliança, compromisso. Aí eu vejo que os cantores, eles tinham a dedicação exclusiva nesse ministério. Qual que é a dedicação dos cantores nesses últimos dias? É adorar a Deus ou ficar famoso? É adorar a Deus ou ganhar dinheiro? É adorar a Deus ou ganhar almas? Porque se fazer parte da linhagem dos levitas, vai trabalhar para Deus. Aleluia. Mas hoje, por falta de vigilância em certas portas, isso virou um mercado. E um mercado tão grande que determinados cantores hoje cobram fortunas para cantar o hino. É verdade. Quando deveria estar fazendo de graça. Aleluia. E eu não tenho vergonha de falar. E eu não tenho medo de falar. Mas nesses dias, época de pandemia, aqueles verdadeiros estão continuando cantando. Glória. Aleluia. E os mercenários estão tudo caindo por terra. É verdade. Entendeu? Presta atenção, meus queridos irmãos. Por que Jerusalém precisava ter cantores? Porque Jerusalém precisava ter adorador. Jerusalém precisava ter ali louvor. E o louvor é algo importante. Os cantores, eles tinham bom ouvido e uma boa voz. Eles eram escolhidos para ali conduzir os salmos. Salmo 120. Nós temos ali o cântico dos degraus. E o povo de Israel, quando chegava no templo, cada degrau eles cantavam louvor, eles recitavam um salmo, eles chegavam na casa do Senhor em adoração, eles chegavam na casa do Senhor com alegria. O próprio salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Pastor, eles eram condutores do culto, pessoas especializadas. Hoje, muitas das vezes, quem conduz o culto são artistas. Muitas das vezes, quem conduz a adoração e o louvor são pessoas que não dobram o joelho para orar. São pessoas que não dobram o joelho, não jejuam, não consagram a sua vida. E o louvor não passa do teto. Cantam para adorar, para agradar pessoas, mas Deus não se agrada. É culto de Caim. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Glória. Agora, pastor, quando a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. A música, ela exerceu um papel fundamental na história da igreja. Salmo 40, versículo 3 diz:
Eu vou ler desde o Salmo 40, versículo 1. Tirou-me. Entendeu? Olha só. Vamos ler. Salmo 40, versículo 1. Olha só o que diz. Salmo 40, versículo 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charque de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Pastor, se nós olharmos o Salmo 40, você vai ver o salmista dizer que Deus tirou do charco de lodo. Esse lodo era o pecado, era a antiga vida que você vivia, vida de vício, vida de prostituição, vida de mentira, vida de muita coisa errada. Pôs os teus pés firmes sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Lodo é pecado, lodo é mundo, rocha é Cristo. Glória a Deus. E agora, pastor? Está na rocha, está na rocha. A Bíblia diz que Ele pôs um novo cântico na tua boca. Glória a Deus. Um novo cântico. Não é o cântico do mundo. O novo cântico não é a adoração do mundo. Não é o estilo do mundo. Não é a moda do mundo. Não é a maneira do mundo. Mas é sim a maneira de Deus. Novo cântico é aquilo que agrada a Deus. É aquilo que é feito para Deus. É aquilo que é direcionado para Deus. É aquilo que é feito para Deus. Aleluia. E inspirado por Deus. Quando eu vejo em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, ali eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, falando entre vós como salmos, hinos e cânticos espirituais, contando e salmodiando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje em dia, os hinos da harpa não estão mais sendo cantados nas igrejas. Está sendo trocado por louvorzão. Por que isso, pastor? Nada contra louvorzão. Mas muitas das vezes você fica ali em 3. Entendeu? Você fica ali uma meia hora ouvindo louvorzão. E as pessoas só estão se apresentando. E esses louvores não contam nada da Bíblia muitas das vezes. Não dá testemunho de nada. E os antigos hinos da harpa, que contam histórias bíblicas, que contam testemunhos verdadeiros. Ah não, pastor, esses hinos aí, as pessoas não gostam mais. As pessoas precisam comer pão. As pessoas precisam ser ensinadas a se alimentar com palavra, até no louvor. É verdade. Daqui a pouco, qualquer música de artista está entrando dentro das igrejas. Por quê? Porque não tem porteiro. Porque não tem sacerdócio. Aí Deus precisa levantar Samuel. Porque Deus não consegue mais falar com a liderança. É verdade, Jesus. E Deus levanta Samuel para falar a verdade. Mas o povo sofre. Muitos têm perdido a salvação porque têm sido enganados. Têm sido enganados. E não é por falta deles não ter fé. Não, é porque um cego está guiando o outro cego. A Bíblia diz: e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quando nós falamos de cantores na Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, em Apocalipse capítulo 5, nós vemos ali anjos adorando o nome do Senhor, na presença do Senhor, dizendo: santo, santo, exaltado, santo.
Sim, meu Deus. Pastor, como deve ser repovoado a cidade de Deus? Como deve ser repovoado a cidade de Jerusalém? Quando nós olhamos para o capítulo 11, versículo 25 em diante, nós destacamos aqui dois princípios importantes nesse estudo de Neemias, do repovoamento da cidade de Jerusalém. O primeiro princípio é que nós vemos aqui que o repovoamento de Jerusalém não pode ser concentrador. O que é ser concentrador, pastor? Compartilha essa live. Compartilha. Entendeu? É palavra de Deus. É palavra, é Bíblia. Nós não estamos aqui para ganhar like. Nós não estamos aqui para ficar famoso. Nós estamos aqui para ganhar almas. Só isso. O repovoamento da cidade, o repovoamento de Jerusalém, ele não pode ser concentrador. Por que concentrador, pastor? Quando nós vemos o crescimento de Jerusalém, esse crescimento ele precisa passar por uma questão de equilíbrio. Quando falamos de equilíbrio e crescimento, nós vemos que Neemias, ele foi um estrategista, e nós precisamos aprender com Neemias a ser estrategista. Neemias, ele nos ensina, a partir do capítulo 11, versículo 25 até o 36, que pode existir aqui, nesse crescimento, se não haver equilíbrio, dois extremos. Que extremo, pastor? Primeiro extremo é não querer estar em Jerusalém. Quer fazer parte do povo de Deus, mas não quer estar em Jerusalém. Quer fazer parte da igreja, mas não quer estar em Jerusalém. Quer cantar, mas não quer estar em Jerusalém. Quer pregar, mas não quer estar em Jerusalém. Quer profetizar, mas não quer estar em Jerusalém. Quer revelar, mas não quer estar em Jerusalém. Quer ser abençoado, mas não quer estar em Jerusalém. Quer dizer que tem Espírito Santo, faz aquele reteté, mas não quer estar em Jerusalém. E Jesus fala, antes dele subir ao céu, ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Entendeu? E depois que são revestidos de poder, vocês estarão preparados, capacitados para enfrentar o inimigo, para botar a mão nos enfermos e os curarão, para expulsar demônios, e até se fizerem coisas mal contra vocês, não acontecerão. Mas primeiro ficar em Jerusalém. E a Bíblia fala lá no livro de Atos que os apóstolos permaneciam em Jerusalém, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então não é fácil ficar em Jerusalém, meu querido irmão. Não é fácil habitar em Jerusalém. Por isso que muitas pessoas não querem ficar em Jerusalém. Eles preferem muitas das vezes, agora nessa época da pandemia, tem gente que está adorando servir a Deus em casa. Adorando assistir os cultos nos YouTubes. Mas muitos estão chorando em casa dizendo: Deus, até quando? Até quando? Eu estou com saudade de ver meus irmãos. Eu estou com saudade de cantar no grupo dos 5 de oração. Eu estou com saudade de cantar na orquestra. Eu estou com saudade de abraçar o povo. Eu estou com saudade de estar em comunhão. Aleluia. Mas tem gente que diz: ah não, assim está melhor. Você senta no sofá e liga para assistir o culto. Quantos da igreja nem o culto não assiste? E muitos ligam o aparelho e deixam tocar sozinho e se interdem com outras coisas. O que quer dizer isso, pastor? Não quer estar em Jerusalém, mas quer ter o título de ser povo de Deus. Não gosta de pão, não gosta da palavra, não gosta da comunhão, mas quer ser, quer falar,
quer atirar pedra, quer murmurar, quer dividir, quer questionar, quer caluniar. Mas a Bíblia diz que havia dois extremos ali. O primeiro extremo é não querer estar em Jerusalém. E o segundo extremo, pastor, é só querer estar em Jerusalém. Há dois extremos aqui que Neemias tinha que administrar. Aqueles que são convidados a morar em Jerusalém, mas não querem. E aqueles que querem morar em Jerusalém, mas não querem sair para depois pregar a palavra. O crescimento, meus queridos irmãos, de uma igreja, ela não pode apenas estar concentrador. Não. Ela tem que habitar em Jerusalém, mas não sabe que precisa sair, levar a palavra aos quatro cantos da terra. Mas primeiro, habita em Jerusalém. Quantas pessoas querem sair pregar fora, mas nem submisso à sua igreja, o seu pastor não quer ser. Quantas pessoas que querem liderar, mas nunca sentaram para ser liderado. Estão aí, dando trabalho. Estão aí, servindo de escândalo. Nunca aceitaram para aprender, mas querem ensinar. E Jesus tinha 12 discípulos que estavam nessa situação, aonde estavam discutindo quem é que ia ser o maior. Quem é que ia ser o maior? Eu sou o maior. Não, ele é o maior. Não, ele é o maior. E Jesus sabe o que ele faz? Ele pega uma bacia, ele pega pano e ele pega água e ele fala bem assim, ó: ei, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Depois vocês me dizem quem é o maior. Está faltando servo. Servo primeiro precisa habitar em Jerusalém. Servo precisa aprender a orar. Servo precisa aprender a ser fiel. Servo precisa aprender a ser adorador. Servo precisa aprender a servir. Aí sim, sai e vai ganhar os quatro cantos da terra. Pastor, nós vemos hoje um grande extremo. Um não quer ir para Jerusalém, o outro não quer sair de Jerusalém. Agora eu vejo o crescimento, ele não pode ser concentrador, pastor. Primeiro, se fortalece a base. Mas depois é preciso habitar em outros territórios. Mas não adianta sair em outros territórios se não primeiro fortalecer a base. Se não primeiro fortalecer Jerusalém. Não adianta. E eu vejo Neemias, ele primeiro fortalecer dentro de Jerusalém, ele preparar ali, ele cuidar da porta, ele cuidar do templo, ele restaurar os muros, ele tirar o pecado da cidade, ele fazer uma escolha. Eu vejo algo interessante na vida de Josué, que está lá em capítulo 13, versículo 1. Quando a Bíblia fala que Josué, quando Deus fala no capítulo 1, do outro lado do Jordão, ele diz: Josué, não pasma e nem te espante, porque eu te farei herdar a terra. A terra já é de vocês, só precisa vocês entrar e conquistar. Mas agora em Josué capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz bem assim, presta atenção: e era porém Josué já velho, e entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Por que não foi possuído Josué? Porque Josué entrou, conquistou apenas aquelas terras das 12 tribos e parou por ali.
Com tanta terra que tinha para possuir, Josué se conformou com aquilo. Quantas pessoas têm se conformado só com aquilo? Não tem tido visão, não tem tido olhar, não tem tido desejo, não tem tido amor, não tem se envolvido na obra, mas tem usado a obra para fazer parte da cidade de Jerusalém. Tem que entrar na causa, tem que estar envolvido. Independente se você vai ter prejuízo ou não, você precisa renunciar tudo e se jogar de cabeça. Não adianta, porque Deus não quer ninguém pela metade, mas Ele pega o homem pela metade e transforma num grande homem de Deus, para servir a Ele por inteiro, para fazer a obra para Ele por inteiro. Agora eu vejo a palavra do Senhor. O crescimento de Jerusalém, ele não pode ser em detrimento de todo o território de Israel, não. Neemias descreveu todos os lugares. Neemias falou: nós vamos repovoar Jerusalém, mas nós vamos também repovoar as outras tribos também. Nós vamos sair para fora de Jerusalém, nós vamos a Samaria, nós vamos a Judeia, nós vamos até os confins da terra, nós vamos chegar na Austrália, nós vamos chegar na Índia, nós vamos no Brasil, nós vamos para a África, aonde tiver, nós vamos chegar, mas primeiro precisa reforçar Jerusalém. Pastor, para nós encerrar, os dois extremos, evangelista Odair, o não querer habitar em Jerusalém. Por que não querer habitar em Jerusalém, pastor? Porque estar em Jerusalém é compromisso, entendeu? Estar em Jerusalém tem cobrança. Estar em Jerusalém tem separação. Estar em Jerusalém tem que ter vida de sacrifício. Estar em Jerusalém tem que cuidar da porta. Estar em Jerusalém, ali está Deus, ali está Jesus. E se fazer alguma coisa errada lá no templo, ele entra e coloca os campistas para fora. É isso, é estar em Jerusalém. Ah, mas então eu não quero, porque eu quero servir, mas da minha maneira, do meu jeito. Eu quero pregar, mas da minha maneira, do meu jeito. Eu quero cantar, mas da minha maneira, do meu jeito. Eu quero ser crente, mas da minha maneira, do meu jeito. Dois extremos que Neemias, ele se preocupou em administrar. Aqueles que não queriam estar e aqueles que não queriam sair. Evangelista Odair. Pastor, aqueles que não queriam estar em Jerusalém, como o senhor falou, o senhor mesmo disse, porque quem estava dentro de Jerusalém era necessário se envolver. Era necessário fazer aquilo que nosso Senhor Jesus disse: toma sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E nos dias de hoje, aplicando essa palavra para os dias de hoje, quantos que tem hoje que querem ter o título de cristão, querem dizer que são cristãos, querem dizer que servem a Deus, querem dizer que são servos do Senhor, que têm a salvação garantida, mas não querem estar em Jerusalém, na área do envolvimento. Quando você vai conversar com eles, simplesmente eles dizem assim: eu não quero compromisso com nada, não quero me envolver com nada, eu quero simplesmente vir à casa do Senhor. Tem muitos que realmente têm uma frequência na casa do Senhor, eles são assim, fiéis são praticantes, são até praticantes, eles vêm na casa do Senhor. Mas quando você procura, como liderança, você procura envolver, porque o líder, como o Senhor mesmo falou, o sacerdote que tem visão, o líder que tem visão, ele procura envolver todos na obra do Senhor. Ele procura dar a oportunidade para todos. Como o Senhor mesmo disse, tem diácono que faz trabalho de pastor, tem diácono que prega a palavra do Senhor. Todos têm o direito de envolver, e nós como líderes
temos esse cuidado, temos essa peculiaridade de tentar envolver toda a igreja na casa do Senhor, na obra do Senhor, nos trabalhos do Senhor, todos aqueles que estão dentro de Jerusalém. Mas infelizmente tem aqueles que estão dentro de Jerusalém, mas não querem estar dentro de Jerusalém, na área do envolvimento, na área do compromisso, na área de fazer as coisas acontecerem. É uma grande realidade nos dias de hoje. Aqueles que estão dentro, mas não querem estar dentro de Jerusalém. Interessante, evangelista Odair, que falando aqui do repovoamento, nesse estudo de Neemias, do repovoamento da cidade de Jerusalém, nós aprendemos na área de liderança, nós aprendemos algo muito interessante. Aprendemos que precisa haver sacerdócio, e sacerdócio sério. Precisa haver o levita e o levita sério. Não só título. Precisa haver porteiros e porteiros que tenham vigilância. Porteiros que trabalham na torre e que trabalham na porta. Porteiros que conseguem identificar o inimigo de longe, mas também conseguem anunciar para os que estão dentro. Quando o rei está voltando, o rei está perto. É verdade. Está faltando porteiros nesses últimos dias. Por que está faltando porteiros, pastor? Porque muitos estão subindo na torre não para anunciar, mas para se apresentar. Os púlpitos das igrejas hoje, meus queridos irmãos, estão recheados de artistas e intelectuais que muitas das vezes não têm vida de consagração aos pés do Senhor. Quando abre a sua boca, a sua comida que eles dão para o povo alimentar, é lavagem muitas das vezes, distorções e fantasias, fábulas e mentiras. Não pregam o que vive, não vivem o que pregam. Muitas das vezes as suas esposas despregam tudo o que eles estão pregando em cima do púlpito. Não tem uma sã doutrina e leva o povo ao adorar, em vez de adorar a Deus. Precisamos de porteiros que têm visões, porteiros que anunciam quando o perigo e o pecado está vindo para atingir a família, o casamento, a igreja, o ministério. Aleluia. E a palavra. É verdade. Porteiros que sobem lá em cima, na torre de vigilância, mas porteiros que descem lá embaixo na porta. Porteiros que gritam: arrependei-vos, porque Jesus está às portas, o noivo está voltando. Aleluia. Arrependei-vos, Jesus está voltando. Glória a Deus. Se Jesus chegar, a porta vai se fechar. Quem ficar do lado de fora não vai entrar. É verdade. Mas não, pastor, isso não traz mais muita gente. João Batista andou sozinho, Elias andou sozinho, Daniel ficou sozinho, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram sozinhos, José ficou sozinho, Abel ficou sozinho. E se vocês quiserem, eu coloco bem mais gente aqui para dar exemplo para vocês. Que Deus nunca deixou esse povo sozinho. E eles sozinhos conseguiram fazer o rei mudar decreto. Não precisou Moisés usar as artimanhas do Egito para tirar o povo de Israel do Egito. Não. Deus estava na frente daquele povo. Assim como nos dias de hoje, a verdadeira igreja do Senhor, a noiva do Senhor, é o Senhor dos exércitos que está na frente. O Deus de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não deixa o seu povo sozinho. Aquele que começou essa obra, Ele é fiel para terminar. Eu não tenho medo de fazer a obra do Senhor, pregar a verdade. Quem nos alistou foi Ele.
seremos recompensados por Ele. Agora a nossa pressa hoje é gritar, a nossa pressa hoje é ser porteiro, é dizer: Jesus está voltando. Ele pode mudar a tua situação, Ele pode mudar a tua casa, Ele pode te tirar desse lugar e desse vício. Alguém precisa gritar, alguém precisa se levantar, e eu convido você a fazer parte desse povo que tem compromisso com a obra do Senhor, que habita dentro da cidade santa, que está lá no Santo dos Santos, adorando a Deus, exaltando a Deus, se alimentando com a palavra de Deus, lá no esconderijo do Altíssimo, aonde a sombra do Onipotente nos traz descanso. Oh, pastor, quantas pessoas hoje têm negado habitar em Jerusalém? Eu vejo Noé naquela época, em Gênesis capítulo 6, Noé pregando 120 anos, e ninguém queria entrar, até a família desprezava. Mas o próprio Jesus diz: aquele que não abandona a família, aquele que não deixa pai e mãe, aquele que não deixar por amor a Cristo, não conseguirá alcançar o reino dos céus. Pastor, eu vejo Noé pregando, eu vejo Noé fazendo papel de porteiro, eu vejo Noé fazendo papel de sacerdote, eu vejo Noé fazendo papel de levita, eu vejo Noé fazendo a obra enquanto era tempo, enquanto a porta estava aberta, não importava se tinha crise ou não, ele pregava. Pregava e martelava na arca, pregava e martelava na arca, até que um dia Deus falou: agora chega, Noé, agora basta, agora entra tu e a tua família, os teus filhos, para dentro da arca. Como vai ser difícil? Como vai ser difícil, pastor? Quando Jesus vier nas nuvens, o arrebatamento da igreja, e a voz do Senhor será bem assim, ao soar do toque da trombeta: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. E muitos que não quiseram fazer parte não poderão mais entrar. Os dois extremos, evangelista Fábio: querer ficar dentro só ou não querer entrar. Pastor, é uma preocupação de Neemias. Os dois extremos. Muitas das vezes queremos ficar só em Jerusalém, queremos ficar só no comodismo, só naquilo que nós já estamos acostumados a fazer, e muitas das vezes deixamos de lado tudo aqueles ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor deixou de ordenança, de mandamento para nós. Nos esquecemos do ide e permanecemos somente em Jerusalém. Queremos ficar aqui, aprendemos, colocamos em prática, mas ficamos em Jerusalém. Deixamos de fora o ide, deixamos de conquistar, de levar, de anunciar. Muitas das vezes, como o Senhor falou aqui, o porteiro, o atalaia, o arauto precisa anunciar a vinda do Senhor Jesus, precisa anunciar que Jesus está voltando, e muitas das vezes nós queremos anunciar somente em Jerusalém. Quando nós olhamos por esse lado, queremos ficar somente em Jerusalém, deixamos de anunciar para as pessoas que necessitam, deixamos de anunciar para muitas das vezes aqueles que precisam ouvir, porque nós só queremos ficar em Jerusalém. Temos medo de sair daquilo que pode acontecer, mas como o Senhor falou aqui, nenhum ficou sozinho. Se estava sozinho, tinha presença do Senhor. Jesus entrou dentro da fornalha, Jesus entrou dentro da cova do leão,
mas não deixou nenhum daqueles que se dispôs a anunciar sozinho. Então nós precisamos sair aqui de Jerusalém e anunciar a volta do Senhor Jesus, anunciar aquilo que é certo, anunciar aquilo que a palavra do Senhor diz. Se for preciso anunciar somente verdade, somente aquilo que vai afastar as pessoas de nós, que nós anunciamos somente a verdade da palavra do Senhor. Se não tiver nenhum em nossa volta, se não tiver nenhum, como foi no caso de Noé, apregoou 120 anos e só conseguiu colocar a família dele. Se nós anunciarmos a palavra do Senhor, se não tiver ninguém, mas se nós conseguirmos colocar a nossa família dentro da arca, a nossa família nos caminhos do Senhor, Deus levará a nossa família, Deus honrará aquilo que nós estamos fazendo, que é sair de Jerusalém e apregoar a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós já estaremos encerrando, mas eu tenho mais um tópico para compartilhar com os irmãos. Aleluia. O repovoamento de Jerusalém precisa ser feito com dependência de Deus e planejamento humano. Planejamento, meus amados. E aprendemos através de Neemias que um líder precisa saber planejar. O líder precisa saber planejar. E nós vemos aqui no capítulo 11, versículo 24, existe um cuidado com a cidade. Neemias, ele tinha um cuidado com a cidade. Neemias, ele se preocupou com o cuidado do templo. Neemias se preocupou com o cuidado do culto. E existe um princípio. E esse princípio da liderança, ele deve ter uma preocupação com a segurança, com um bom testemunho, diante da cidade, diante do governo, diante da família. Nós vemos hoje pessoas querendo liderar, mas não conseguem liderar. Querendo administrar, mas não sabe administrar. Não consegue administrar nem a sua própria casa. Não consegue administrar nem suas próprias finanças. E quer administrar uma igreja. E quer administrar uma cidade. E quer administrar um governo. Quando eu aprendo com Neemias, eu vejo que para o repovoamento de Jerusalém, precisa ser feito com dependência de Deus e planejamento humano. E aqui no capítulo 11, versículo 24, eu vejo que o próprio rei persa, que enviou Neemias, ele estabeleceu uma pessoa para julgar e deliberar entre homem e homem, entre príncipes e o povo. Petaías, acompanha aí. Ele deve ter sido quem, pastor? Deve ter sido uma espécie de fiscal de renda em Israel. Pastor, se Petaías foi uma espécie de fiscal de renda, então ali havia um conselho fiscal. E um conselho fiscal sério. Então Jerusalém estava sendo liderado, mas havia prestação de conta da liderança. Havia prestação de conta ali de quem estava liderando. E não importa se veio do rei lá da Pérsia, ou se veio dali de Jerusalém. O importa é que haja uma transparência. Coisa que hoje não está existindo. E muitas das igrejas no Brasil, nós vemos o próprio governo tendo que perdoar dívidas de igrejas que deixaram de pagar seus impostos. Isso é uma pouca da vergonha. Pare de construir castelos e sane os impostos. Pare de viver de aparência. Pare de gastar dinheiro com ostentação. E dai a César o que é de César, o que merece. E se não consegue dar um passo maior que a perna, não ande. Agora que vergonha. Sair nas
sociais. A igreja que deveria ser um exemplo, sacerdote que deveria ensinar o povo a obedecer às autoridades, agora eles estão dando mau exemplo. Eles estão sonegando, eles estão ensinando o povo a não fazer, a não cumprir as suas obrigações. Neemias, ele colocou para dentro de Jerusalém pessoas que eram dependentes de Deus, e quem é dependente de Deus jamais vai dar mau testemunho, jamais vai fazer a igreja ser envergonhada, jamais. E precisamos de homens de coragem nesses últimos dias para não fazer a noiva sofrer. Aleluia. Porque o povo hoje está tirando, está machucando crentes verdadeiros, obreiros verdadeiros, obreiros fiéis, obreiros que ainda têm essa doutrina, vivem na verdade por causa de mau testemunho de determinados líderes, pessoas que não estão para ganhar almas e nem pregar o evangelho, mas estão para transformar a igreja no mercado. É verdade. E eu não tenho medo de falar, porque eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu simplesmente estou denunciando o pecado. Para você, meu querido irmão e querida irmã, você, amado ouvinte, saber aonde você está indo. Para você ver se realmente está sendo ensinado Bíblia, e quem está te ensinando vive o que ensina. O apóstolo Paulo fala: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que você salve a ti e aos que te ouvem. Glória a Deus. Pastor, concluindo aqui esse estudo, esse capítulo, que nos fala sobre a diversidade e unidade do povo de Deus. Primeiro é a diversidade do povo. Que diversidade, pastor? A diversidade do povo. Localidade, ocupação e ministério. Não entrou só um tipo de pessoa, não, entrou vários tipos de pessoa. Entrou rico, pobre, preto, branco, amarelo. Entrou o que tinha competência e o que não tinha competência. Em Jerusalém também o segundo ponto foi a unidade do povo. Todos que entraram trabalharam junto. Sacerdote com levita, levita com o povo, povo com os porteiros, porteiros com as famílias, e todos eles trabalharam numa só comunhão. A Bíblia fala que eles adoravam a Deus, e o louvor deles passava por cima dos muros, e ia longe a voz do louvor deles. Aleluia. Que a nossa adoração, que o nosso louvor, que o nosso bom testemunho passe os muros da nossa casa, passe as fronteiras da nossa cidade, passe as fronteiras do nosso estado, alcance outros países, mas com a palavra boas novas, com bom testemunho, com a palavra da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quais são os deveres decorrentes dessa diversidade e unidade? Contentamento de cada um em sua posição. Cada um era feliz aonde Deus o colocou. Meu querido irmão, se contenta com o que Deus te deu. Mas eu sonho, e sonhar não é pecado. Mas se contenta, espera no Senhor. Ei, aquele que deseja episcopato, excelente coisa deseja, porém Deus, Ele vai requerer. Há muito sacerdote hoje que não foi consagrado, mas está agindo como sacerdote. Não faz parte da linhagem, não tem compromisso com a casa do Senhor, mas tem o título, que é o título de sacerdote, quer liderar uma igreja, mas não consegue liderar a sua própria vida. E a noiva do Cordeiro muitas das vezes sofre.
E as almas muitas das vezes são deixadas de ganhar por causa de mau testemunhos de algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você: conhecereis a verdade, e a palavra da verdade pregada vai abrir corações, vai abrir mentes, vai abrir ali vidas. Para quê, pastor? Para que elas se voltem para o verdadeiro Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo.